Fala pessoal, Besourado Militar aqui na área. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que alguns seguidores aí pediram, então eu resolvi trazer aqui um cronograma de estudos para o CFA CBMERG. Se eu tivesse 6 horas de estudo por dia e se eu tivesse 8 horas de estudo por dia. Então, como vocês sabem, eu fiz essa prova 2 vezes. Uma eu fiquei majorado ali em 126. Eu não fui chamado por pouco, né? Que é chamar até o 120. E na outra consegui ficar em 20º dentro das vagas. E hoje eu tô aí no CFA, então. Pra quem não me conhece, eu sou Henrique de Leles, passei nos principais concursos militares aí que ocorrem todos os anos. E esse é o meu canal aqui que eu abordo sobre os assuntos diversos sobre todos os concursos militares. Então, se você está estudando aí para alguma prova, já me segue aí, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu vou tentar postar um vídeo para vocês aí. Ademais, tem também aí na descrição o meu Instagram, que lá eu posto conteúdos diariamente, posto caixinha de perguntas para vocês tirarem as dúvidas mais pessoais ali. E também tem aí na descrição o Drive com os materiais gratuitos que eu usei para minha preparação. E também tem uma comunidade no Telegram, onde eu posto questões todos os dias. Então, se você está no foco CFA ou CBMERG, lá tem questões de todas as matérias que caem no CFA ou CBMERG, como uma forma ali muito simples de você revisar. Então, basicamente é isso. Vamos aqui para o vídeo agora. CFA ou CBMERG é uma prova aí que é bastante difícil por ter poucas vagas e também por ter muitas matérias. Então, a matéria é um concurso que tem mais, é o concurso aí militar mais conhecido, assim, entre os mais conhecidos, que tem mais matéria, tem todas as matérias do ensino médio praticamente, e também tem redação. Então a redação é pela UERJ, são 80 questões, 10 questões de cada matéria, então você tem que estudar, todas têm um peso ali praticamente igual, né? Então 10 questões de cada, então todas você tem que estudar todas com o mesmo ímpeto ali, né? Não pode deixar passar uma a mais, uma a menos, como acontece nos outros concursos. Então, lembrando aqui que o cronograma, antes de passar o cronograma para vocês, o cronograma é algo muito pessoal, já que tem relação com a rotina de cada um, então a rotina de cada um é muito pessoal. Então eu trouxe aqui mais ou menos o que seria um esqueleto. Então seria um esqueleto que vocês seguiriam e vocês poderiam adaptar para a sua rotina aí, né? Seus afazeres e também para as suas dificuldades. Então, se você tem mais dificuldade em alguma matéria e tem facilidade em outra, então você pode acabar despendendo tempo de uma para colocar em outra. Então, basicamente é isso. Mas eu trouxe um esqueleto aqui. Se eu tivesse 6 horas de estudo, eu basicamente dividiria aí em 4 blocos fixos, fixos, né, fixos que eu digo é que segue uma lógica, de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta eu revisaria matemática e física, estudando 2 horas por dia, que é a matéria que o pessoal tem mais dificuldade, né, exatas. Então, eu botei 2 horas por dia dessas matérias. De segunda a quinta revisando biologia e química, então eu botei 1h30 aí, porque são matérias que tem menos conteúdo e normalmente o pessoal tem um pouco mais de facilidade. História e geografia, de segunda a quinta a mesma coisa, revisando, uma revisando com a outra ali. Botei 1h30 também, porque é uma matéria e conteúdo menos extenso, então você consegue pegar mais rápido. E eu botei revisando agora, de segunda a quinta, de segunda a sábado, revisando inglês e revisando com revisão. Então um dia você vai estudar inglês 1 hora. Eu gosto de estudar inglês todo dia, mas como eu só teria 6 horas por dia de estudo, eu não consegui encaixar esse inglês todo dia. Então eu botei dia sim, dia não, estudando 1 hora de inglês. E esse estudo aí, pro CFA CBMERG, você tem que saber, tem que praticar mais a leitura, né? Interpretação de texto, porque o UERJ cobra mais interpretação de texto do que gramática. Então você pode todo dia ler um jornal, ler um texto e tentar interpretar ele, entender ele. E quando vê necessidade de ver gramática, tu vê. E na questão da revisão, eu botei 1 hora aí de revisão, um dia sim, um dia não. Então no dia sim, você revisa a matéria do dia sim e do dia não, fazendo questões. Então 1 hora aí fazendo questões é muita coisa.
principalmente aí em matérias como humanas e biológicas aí, né, que é a química e biologia. Então um tempo de revisão bom para fazer questões aí. Aí sexta e sábado eu mantive a lógica de matemática e física revezando, por causa que é a matéria que o pessoal tem mais dificuldade e os conteúdos são mais extensos e mais demorados. E botei o português aqui, que na CFO CBMERG não cobra tanta gramática, então não tem tanta necessidade de tu estudar tanto assim, né? Porque nos outros concursos que caem em gramática, acaba que você vai ter que dar uma atenção maior em português. Mas no CFO CBMERG, a UERJ é muito interpretação de texto, então eu deixei aí dois blocos de estudo de 1h30 para português por semana, então tá o suficiente aí. Aí eu botei revisando também sexta e sábado química e biologia. Entre química e biologia e geografia e história, eu preferi, no meu caso, colocar mais tempo de química e biologia, porque eu acho que as pessoas têm mais dificuldade em química e biologia do que em história e geografia. Mas como eu falei, cada um sabe das suas dificuldades. Se você tem mais dificuldade em história e geografia, aí você bota história e geografia no lugar aqui de química e biologia. Se eu tenho muita facilidade em matemática e física, eu era bom na escola, era bom no ensino médio já, tirava nota boa, tenho uma base muito boa, sei as matérias, então você pode tirar matemática e física daqui e colocar uma matéria que você tem mais facilidade. Então é um cronograma aí que você deve adaptar a ele. E domingo, padrão, né? De manhã ali eu fazia simulado de redação e descansava um pouco, né? Todo mundo tem que descansar porque ninguém é de ferro. Você estudando domingo, fazendo um simulado de uma redação, você já vai estar à frente da maioria dos concorrentes, que sabe dos 10% dos concorrentes que não estudam domingo. Então, só de fazer um simulado de redação ali, simulando o dia da prova, você vai estar à frente aí de 90% dos concorrentes. Agora, um cronograma aí de 8 horas de estudo por dia, que eu acho mais ideal para o CBMERG, para quem quer passar em curto prazo. Eu acho ideal estudar pelo menos 8 horas por dia, para quem quer passar no curto prazo, né? Curto prazo que eu digo é um ano e meio. Então, quem quer estudar, quem quer passar mais rápido, eu acho ideal aí horas de estudo, porque horas de estudo faz a diferença sim, se você souber usar, né, as horas de estudo faz muita diferença. Então, para cronograma de 8 horas, que é o que eu usava mais ou menos, né? Eu estudava até mais de 8 horas por dia, porque eu acabei trancando a faculdade. Então, trancando a faculdade, eu apostei tudo nos concursos, então eu tive que estudar. Então, a única solução que eu tinha era estudar, então eu acabava estudando mais de 8 horas por dia. Mas se eu tivesse apenas 8 horas de estudo por dia, eu faria isso aqui, ó. De segunda a sábado aqui eu mantive uma lógica, que é revisar matemática, mesmo de que é uma lá da outra, revisar matemática e física, revisar biologia e química de segunda a sábado e revisar história e geografia de segunda a sábado. Mas história e geografia eu tenho facilidade, é conteúdo menos extenso, acho que eu vou terminar mais rápido. Então você pode tirar aqui, ó, de sexta e sábado, tu pode tirar história e geografia e pode colocar aqui, por exemplo, matemática, pode botar aqui química. Então o que tiver mais dificuldade aí, português, o que tiver mais dificuldade pode colocar nos horários aí de sexta e sábado que você acha que a matéria está mais fácil. E agora de segunda a sábado foi isso, né? 3 blocos de 2 horas, vendo a teoria. Aí também de segunda a sábado eu revezei português com revisão, então 1h30 de português um dia e 1h30 de questões no outro dia para revisar os assuntos do dia sim e do dia não, o mesmo padrão da outra. E inglês aqui, como eu teria 8 horas de estudo por dia já, eu consegui colocar todos os dias, então eu coloquei 30 minutos de inglês todos os dias. O que eu faria nesses 30 minutos? Ou eu veria uma matéria só de gramática, um conteúdo só de gramática, ou eu lia uma notícia, fazia um Duolingo que me ajudou muito, lia notícias no BBC News, no News in the Levels. Então, um dia eu via a gramática, um assunto só de gramática, no outro dia eu lia textos, fazia Duolingo. Duolingo é no celular, né? No caso, no celular você não precisa nem botar no cronograma, porque 10 minutinhos de Duolingo, fora dessas 8 horas, já te ajuda muito. Então eu colocaria 30 minutos de gramática e 30 minutos aqui do outro dia de leitura. E domingo no mesmo padrão ali, simulado e redação,
como eu já falei, só de você estar estudando no domingo, vai estar na frente de 90% dos candidatos aí. Muita gente tira o domingo aí para descansar um pouco, mas se você tá precisando dessa vaga, quer passar logo, é bom aproveitar o máximo de tempo possível aí para você estudar. Então, basicamente é isso. Eu não fiz um cronograma de 4 horas porque seria muito a longo prazo, né? Por ser 8 matérias, 9 matérias. O CBMR são 9 matérias contando a redação. Se você tem 4 horas por dia, basicamente você ia estudar 2 matérias por dia ali. Não ia ter tempo para revisar e você ia ter que estudar inglês por fora dessas 4 horas. Então, no tempo que eu tivesse livre ali no almoço, teria que dar uma lida em inglês. Mas basicamente é isso. Se eu tivesse 4 horas por dia, eu não botei aqui porque basicamente eu dividiria o estudo em 2 partes. Estudaria 2 horas de uma matéria e 2 horas de outra. E no tempo, qualquer tempo livre que eu tivesse, eu dava uma lida revisando e dava uma lida nos conteúdos de inglês. Então, se eu tivesse 4 horas de estudo, eu faria isso. Mas 4 horas de estudo por dia, eu acredito que sejam muito a longo prazo, então isso funcionaria a longo prazo. E quem tem 6 e 8 horas de estudo, já tem uma intensidade maior de estudo, já dá para planejar o curto prazo aí. Mais é o curto prazo, né? 1 ano aí. Então, basicamente é isso. Eu fazia esse esquema aqui. Eu estudava mais de 8 horas, mas eu fazia esse esquema aqui de dividir em blocos. Então, eu dividia em 3, 4 blocos e ficava revisando as matérias. Estudava inglês todo dia também. Fazia News in the Levels, BBC News e fazia o Duolingo. Todo dia eu fazia um pouco do Duolingo aí no meu tempo vago. Então, basicamente o vídeo foi esse. Se você está estudando para o CBMERG, coloca aí no comentário quantas horas você tem de estudo, mais ou menos. Como que você usa essas horas de estudo, se esse vídeo te ajudou a mudar alguma forma de pensar. Então deixa aí que eu estarei respondendo todos os comentários aí. Tamo junto? Até a próxima.